Bom dia! Hoje vamos apresentar mais um dia de programa do SESI Day. E hoje vamos falar de uma coisa muito importante, a história do nosso país, não é? É muito importante saber como chegamos até aqui. A história é uma coisa muito fundamental e importante. Então hoje, nosso programa vai ser um pouquinho diferente. A nossa querida Cauane, ela vai estar lá no nosso estúdio de Benfica para conversar com dois antropólogos muito inteligentes. E vai ser um papo muito didático, muito maneiro. Então, para você que não gosta de história, vai ser agora que você vai entender sobre uma das revoltas muito importantes que aconteceu no nosso queridíssimo Brasil. Vou passar para o nosso estúdio lá de Benfica, viu? Bom dia, senhoras e senhores. Hoje viemos falar sobre um assunto muito importante que foi extremamente relevante e é relevante ainda para a história do Brasil, mas infelizmente é pouco conhecido. Esse evento ficou conhecido como a Revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia, em Salvador, em 1835. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse evento, vamos chamar duas pessoas importantes, o Dr. Varela e o Dr. Bernardo. Então, Dr. Varela, o que exatamente foi a Revolta dos Malês? Bom, a Revolta dos Malês, ela foi uma insurreição feita pelos africanos muçulmanos escravizados na Bahia. Na madrugada de 1835, eles se levantaram armados com o plano de quê? Tomar Salvador, que era a terra que eles estavam, e libertar os outros africanos escravizados. Era algo audacioso, foi planejado em segredo, utilizando muito a religião islâmica como base disso. É uma curiosidade, né? E que a data em que ocorreu essa revolta foi escolhida pelos líderes, né? De forma que representava os muçulmanos denominados de Ramadã, sendo que esse período foi o mais importante, que ocorreu várias preces e jejuns. Assim, essa revolta ocorreu exatamente no dia 25 de janeiro, no final do mês de jejum. Interessante. E por que exatamente ela foi apelidada de Revolta dos Malês? Bom, o termo Malê vem da palavra Imali, né? Que significa muçulmano, na língua Yorubá, tá? Muitos desses escravizados vieram da região da Nigéria e outros locais da África Ocidental, onde o islamismo já era tinha uma presença forte ali. E eles usavam a religião como um vínculo de identidade e resistência. Assim, o Malê passou a ser usado para identificar esses africanos muçulmanos e que se organizavam ali, sobretudo ali em Salvador. Então, Sr. João, o que exatamente motivava essas pessoas? Bom, a revolta, a reação, né? A revolta foi a reação por conta de dois fatores. O abuso que eles sofriam, grande abuso, né? E a exploração sistemática. Esses africanos, eles não apenas rejeitavam a escravidão, é isso que eles rejeitavam também, mas também eles rejeitavam toda a tentativa de converter eles ao catolicismo, que era imposta pelo sistema colonial. Além disso, o fato de eles serem alfabetizados em árabe e possuírem uma rica cultura própria fazia com que eles tenham uma identidade própria mais forte, assim, para terem mais certeza e também uma estrutura para se organizar. Eles queriam extremamente o quê? Liberdade política, social e religiosa. E qual foi o objetivo exatamente dessa revolta? Bom, os principais objetivos eram acabar com a imposição do catolicismo,
abolir o regime escravocrata e fundar uma república islâmica no Nordeste no Brasil. E como essa insurreição foi organizada? Bom, essa insurreição ela foi organizada por dois líderes, né? Que foi o Rana e também o Pacífico Licutã. Eles organizaram uma série de ações com o intuito de libertar os escravos, derrubar o governo local ali da localidade e estabelecer também um regime que respeitasse as crenças e culturas, né? E também, além disso, eles usaram cartas e mensagens em árabes para coordenar os planos deles. Sim. Doutor João, como que a cidade de Salvador reagiu a tudo isso? Bom, foi um tremendo caos, né? Tipo, as autoridades da época se assustaram com a densidade das pessoas que tinham, porque tinham por volta de mais ou menos uns 600 participantes. Aí nessa, teve uma repressão brutal. A sociedade lá da época, eles não ficaram quietos. Teve uma repressão brutal. Mas mesmo assim, mesmo tendo isso, a revolta deixou claro que a cidade estava diante de uma resistência muito organizada, estava muito bem organizada. Aí as forças coloniais, elas mobilizaram soldados e milícias armadas. Aí no amanhecer, as ruas já estavam tomadas por diversos conflitos. E qual foi o resultado desse conflito? Bom, infelizmente a revolta ela foi esmagada. Cerca de 200 escravos foram presos e julgados e o resultado foi pena de morte para os principais líderes do movimento, fuzilamento, açoites e trabalhos forçados para outros envolvidos, tá? E muitos foram deportados de volta para a África, mas esse impacto foi muito duradouro. A revolta fez as autoridades reverem o medo de novas insurreições e também aumentou, a perseguição aos africanos islâmicos. Nossa, o fim foi realmente violento, mas essas revoltas trouxeram algum impacto para a forma como a sociedade trata esses grupos, certo? Certo. Sim, com certeza. O medo do poder organizacional e religioso dos malês levou a um aumento na vigilância e repressão da sociedade, do sistema. Mas também deu uma nova esperança para os outros escravizados. Por quê? Eles viram que era possível resistir, que a luta por liberdade era legítima. Ao final do nosso programa, mas não ao final da importância da revolta dos malês. Peço obrigada aos nossos convidados e à nossa audiência por estar aqui conosco mais um dia. Bom, como uma mensagem final aqui, eu gostaria de deixar um aviso aqui, que é sempre muito importante estudar a história do nosso país, porque com a história, ela nos mostra todos os erros que cometemos no passado. Aí isso de certa forma nos incentiva a não repetir esses mesmos erros, para nós nos melhorarmos como pessoas e como sociedade em geral. Então, gente, leiam livros, tá? Pesquisem mais sobre as coisas e não seja ignorante, tá bom? Não seja ignorante, não pode ser ignorante. E é isso, muito obrigado. Então, gente, nossa, que programa incrível, né? Como é bom saber da história do nosso país. Assim como os antropólogos falaram, né? A gente agora, sabendo dos erros que a gente cometeu no passado, a gente pode melhorar no futuro, não cometer os mesmos. História é muito importante para saber onde chegamos, como chegamos, se foi difícil, se não foi. E foi muito bom ter vocês nesse último episódio sobre as revoltas do Brasil. Espero que vocês assistam nossos próximos episódios sobre alguma história do Brasil. Até um beijo, fica com Deus, tchau! E qual foi o resultado desse conflito? Pode cortar, por favor. A foto do... Bom dia. Bom dia. Ah, não, tá. Como que essa insurreição foi organizada? Get up, get that, way it. There you go, put two paws on
Portugal